As águas do Mediterrâneo amanheciam tranquilas naquele dia, mas os pescadores antigos sabiam que a calmaria nunca significava paz. O mar, para eles, era um animal vivo, imprevisível, paciente. E em tempos antigos, antes que reis e impérios dominassem as rotas comerciais, havia histórias contadas em sussurros, histórias que ninguém tinha coragem de repetir durante a noite, histórias sobre algo que vivia muito abaixo da superfície, onde nem a luz ousava alcançar. Algo imenso demais para ser imaginado, violento demais para ser compreendido, um nome que atravessou gerações com o peso de um presságio. Leviatã. Na época dos reis hebreus, as fronteiras do reino eram marcadas pelo mar. Comerciantes vinham e iam, trazendo notícias e rumores de regiões distantes, mas havia também relatos escondidos, guardados nos bordéis, nas tavernas, entre marinheiros que jamais voltaram ao mar depois de uma única viagem. Relatos de ondas que se erguiam do nada, de sombras maiores do que navios inteiros passando sob o casco, de olhos que brilhavam nas profundezas como brasas acesas. O mar sempre foi imprevisível, mas aqueles relatos tinham algo diferente. Não falavam de tempestades, piratas ou rochedos. Falavam de inteligência, de intenção, de algo que observava. Os escribas do palácio registraram alguns desses relatos, sempre em linguagem vaga, porque escrever a verdade causaria pânico. Mas uma noite, durante o reinado de Josafá, um pescador foi levado à presença do rei. Ele chegou tremendo, coberto de sal, com um olhar fixo em algum ponto que ninguém mais conseguia ver. O homem não falou do começo, não explicou onde estava nem o que fazia. Ele apenas repetiu, com a voz quebrada, que o mar tinha olhos e que os olhos tinham fome. Os sábios tentaram acalmá-lo, mas o pescador continuava descrevendo a mesma cena, um movimento lento sob a superfície, como se a água estivesse respirando. Depois, uma sombra imensa, larga como um campo inteiro, e então um rosnado vindo do fundo, um som tão grave que fazia o casco do barco vibrar. Ele dizia que a criatura não emergiu completamente, apenas o suficiente para que ele visse a parte de cima da cabeça menos coberta, de placas duras como pedra menos, e um dos olhos grande amarelo com uma pupila vertical, que o encarou com ódio ou talvez com reconhecimento. Para os guardas e conselheiros, aquilo parecia loucura, mas para os poucos que conheciam os textos antigos, aquela descrição se encaixava demais com um nome que todos evitavam repetir nas reuniões oficiais: Leviatã, a criatura que, segundo os textos, fora moldada para ser símbolo de poder e destruição, uma fera que nem os seres celestiais desejavam enfrentar. O pescador morreu 2 dias depois, tomado por febre e delírios. Seus últimos murmurros falavam do som da água batendo contra algo gigantesco, como se navios estivessem sendo esmagados como brinquedos. Ninguém ousou investigar mais a fundo, mas o mar, como sempre, não esperou. Alguns meses após aquele acontecimento, uma frota fenícia desapareceu. Não foi atacada por piratas, não bateu em rochas, não enfrentou tempestades. Simplesmente deixou de existir. Quando um navio mercante encontrou destroços semanas depois, eles não pareciam resultado de uma batalha. As madeiras estavam curvadas, retorcidas, como se uma força colossal as tivesse dobrado. Os mastros foram arrancados, não quebrados, e havia marcas profundas nas tábuas, parecidas com garras, mas largas demais, longas demais. Um escriba registrou que as marcas lembravam o arrastar de pedras afiadas, mas quem viu de perto sabia que aquilo era mais orgânico do que mineral. Foi nessa época que começaram os relatos mais diretos. Um navio egípcio,
que navegava próximo à costa, foi atingido por um movimento tão brusco que todos a bordo pensaram que tinham colidido com um recife. Mas não havia recife algum. O mar se ergueu, como se respirasse, e do centro daquela elevação surgiu a extremidade de uma cauda gigantesca, que deslizou pela superfície e voltou para a escuridão, levando com ela o que parecia ser parte do casco. O navio conseguiu retornar ao porto, mas metade da tripulação desapareceu durante o ataque. Os sobreviventes se recusavam a falar. Os marinheiros começaram a evitar certas rotas. E o medo, como sempre acontece, começou a se espalhar muito mais rápido do que qualquer embarcação. Cada porto tinha uma versão diferente. Em alguns relatos, Leviatã tinha várias cabeças. Em outros, cuspia fogo. Em outros, surgia apenas para destruir embarcações específicas, como se reconhecesse quem o merecia. Os estudiosos hebreus tentavam separar mito de realidade, mas quanto mais investigavam, mais percebiam que aquela criatura parecia existir em algum ponto entre os dois. Nos escritos antigos, Leviatã era descrito como o monstro que vive nas águas profundas e que ninguém pode enfrentar. Alguns textos sugeriam que ele não era apenas um animal, mas uma entidade, uma força do caos primordial, mantida sob controle não por muralhas, armas ou reis, mas por algo muito maior. Um trecho antigo descreve que, se ele erguer sua cauda, o mar foge. Se abrir sua boca, o terror se espalha. Outro diz que seu hálito acende brasas e sua respiração produz fumaça. Essas frases eram simbólicas ou eram descrições exageradas de testemunhos reais? O que ninguém duvidava era que o mar escondia coisas que ninguém queria ver. E Leviatã era a pior delas. Durante o reinado de Ezequias, rumores de que a criatura havia sido vista perto da costa chegaram ao palácio. O rei ordenou silêncio absoluto. A economia dependia do comércio marítimo, e espalhar pânico destruiria o reino, antes mesmo de qualquer criatura poder fazê-lo. Mas os relatos aumentavam. Um pescador encontrou marcas enormes de algo arrastado na praia durante a noite. Um grupo de mercadores viu uma onda gigantesca se formar sem vento, e um barco pequeno foi encontrado completamente partido. Mas a madeira não parecia quebrada, parecia mordida. Um detalhe aterrorizava todos: nunca encontravam corpos. Quanto mais os anos passavam, mais claro ficava que Leviatã não era apenas um monstro. Era um lembrete vivo de que o mar tinha dono e que esse dono não aceitava intrusos. A parte mais perturbadora nos relatos antigos não fala sobre ataques, destruições ou aparições. Fala sobre quando ele ficava quieto, porque o silêncio de Leviatã significava apenas uma coisa: que ele estava observando e esperando. Em uma madrugada descrita nos arquivos do reino, um tremor percorreu toda a costa. Não era terremoto, era como se algo gigantesco estivesse mudando de posição lá no fundo. As águas vibraram e, por um instante, todas as lâmpadas das casas costeiras tremeram como se fossem apagadas por um sopro vindo do mar. Naquela noite, nenhum animal dormiu. Os cavalos empinaram, os cães uivaram, as aves se esconderam. Algo se moveu nas profundezas. Algo que sabia que o mundo acima estava atento. Os textos mais antigos descrevem Leviatã como a coroa dos monstros marinhos. Uma força tão poderosa que nem mesmo as águas podiam controlá-lo totalmente. Ele não precisava ser visto para ser temido. Bastava sentir o mar mudar menos, a maré subir rápido demais, o vento desaparecer, o silêncio se instalar. E quando os séculos passaram e o mundo se modernizou, muitos acreditaram que Leviatã havia sido apenas mito.
Mas os antigos não escreviam sobre qualquer coisa. Eles registravam o que temiam. E o que temiam geralmente tinha fundamento. A parte final dos documentos mais antigos diz que Leviatã não foi criado para viver eternamente. Ele tinha um propósito, uma função e um fim reservado para os últimos tempos. Diziam que, no fim de todas as eras, ele retornaria à superfície não para caçar navios ou assustar pescadores, mas para cumprir o papel que lhe foi designado no início do mundo. Os escribas nunca explicaram qual era esse papel. Talvez não soubessem. Talvez não quisessem escrever. Mas os marinheiros, mesmo hoje, ainda dizem a mesma coisa. Se o mar estiver calmo demais, se o vento parar de repente, se o horizonte ficar escuro, sem nuvens, é melhor voltar para a costa, porque Leviatã nunca morreu. Ele apenas espera.